Olá, abençoados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família, com toda a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos nos alimentarmos das Sagradas Escrituras, dos princípios de Deus, que com certeza serão bênção em sua vida. Você que está comigo todos os dias, você sabe que o que nós vamos fazer aqui agora vai refletir na sua vida espiritual e com certeza vai tocar também a sua vida material, porque uma vez que estamos fortalecidos no nosso interior, o nosso exterior se beneficia disso. Isso é ter a paz em meio à tempestade. Você só consegue ter essa paz em meio às lutas, às adversidades, porque o seu interior está confiante nos princípios da fé. Eu quero aqui compartilhar com você hoje as 5 atitudes de um vencedor. Obviamente que eu vou aqui falar com você sobre os princípios de Deus, sobre os princípios de Jesus Cristo. As 5 atitudes que tem uma pessoa que, se não está vencendo ainda, essas 5 atitudes o levará à vitória. Você já percebeu que existem pessoas que passam por guerras terríveis e atravessam essa guerra e mudam a história das suas vidas? Era aquela vida de fracasso, de derrota, mas se tornam vencedores. E há outros que passam uma lutinha, uma luta não considerada tão grande quanto os demais, mas nunca mudam de vida. Ou seja, a questão não está no tamanho da guerra, mas como você age diante do momento em que você está vivendo essa guerra. Eu quero falar então com você esses 5 princípios, 5 atitudes de um vencedor, que são ensinamentos de Jesus Cristo, tá certo? Antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero falar com você que está pela primeira vez. Esse canal nós não tratamos de religião, mas nós falamos sobre Deus, falamos sobre os princípios da fé. Este canal vai levar você a ter uma rotina espiritual, a ter um coração voltado para as coisas de Deus. Você vai criar o hábito espiritual de cuidar da sua vida espiritual, daquilo que é mais importante. Se você quer fazer parte desses guerreiros espirituais, eu convido você, se inscreva no canal. Aqui abaixo tem um link escrito em vermelho, tem uma palavra, melhor dizendo, escrito em vermelho, inscrever-se. Clique nela, vai aparecer um sininho, você clique nesse sininho, depois você clique em todas. Fazendo isso, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai enviar no seu celular a oração, a palavra, e eu tenho certeza que será momento de bênção para a sua vida, tá certo? Você que já conhece também os conteúdos deste canal, dê um gostei aqui, dê um joinha, ajude o algoritmo do YouTube a entender que essa mensagem é relevante para enviar para mais pessoas e mais pessoas serem alcançadas pela revelação da palavra de Deus. Bom, vamos lá para a palavra. Eu tenho certeza que nesse momento Deus vai trazer esclarecimento a você, gerar fé no seu coração. 5 atitudes de um vencedor. Deixa eu falar com você. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele fazendo as suas viagens diárias para levar a palavra de Deus, para ensinar a respeito do reino, ele caminhava todos os dias de Betânia a Jerusalém, 3 quilômetros dava de uma cidade a outra. Ele fazia isso todos os dias de manhã, todos os dias à tarde. Em uma dessas viagens, Jesus teve fome. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você, Jesus teve fome. E quando ele teve fome, ele viu de longe uma figueira e foi ver se nela havia figo. Não tinha figo nenhum, tem um porquê disso, e nós não vamos falar sobre isso, porque esse é um vídeo de mensagem para inspirar fé no seu coração, para você ter um dia de vitória. Não é um vídeo de
estudo bíblico. Então eu quero me reservar simplesmente para falar sobre os cinco passos de um vencedor, 5 atitudes de um vencedor. Quando Jesus ele olha aquela figueira e ela não tem fruto, Jesus lança uma palavra, ele diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. O que aconteceu? Jesus vira as costas, vai embora, e no outro dia, quando ele passa por aquele mesmo caminho, os discípulos viram que a figueira que Jesus havia amaldiçoado secou desde as raízes. Pedro, vendo aquilo, olhou para Jesus e disse: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde as raízes. E aí Jesus aproveita esse momento para ensinar aos discípulos e a nós hoje as 5 atitudes de um vencedor. Primeira coisa, vamos lá, essa passagem está em Marcos no capítulo 11, no versículo, eu vou ler do versículo 13 em diante, aliás, do 12 em diante. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Primeira coisa, ele teve fome, isso mostra que ele estava como um de nós. Jesus não estava nesse momento como Deus, ele estava como um de nós, porque Deus não tem fome, e nesse momento ele teve fome. Aqui mostra a humanidade de Jesus, parecido conosco. Guarde isso, porque é importante que você entenda o que Jesus vai ensinar logo após, que isso ele ensina para os seres humanos, porque se você olhar para os ensinamentos de Jesus e imaginar que ele fala isso na condição de Deus, então isso quer dizer que nós não podemos, mas ele fala isso na condição de humano. Jesus teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Então ele disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Bem, aí no outro dia, quando os discípulos e Jesus passa pelo mesmo caminho, eles veem que a figueira tinha secado. E aí diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu. Aqui começa os 5 passos de um vencedor, ou as 5 atitudes de um vencedor. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Pois bem, queridos, aqui se encontra as 5 atitudes de um vencedor. Quando Jesus é indagado, ele ensina os discípulos que qualquer um poderia fazer aquilo, bastava eles terem algumas atitudes, alguns comportamentos. Vamos para a palavra. Ao que Jesus respondeu: primeiro, tende fé em Deus. Quando nós vamos ver, essa palavra deveria ter sido melhor traduzido: tende a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? A fé do tipo de Deus é a fé que fala. Lá em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja separação das águas e a terra seca. E houve separação das águas e a terra seca. Qual é a fé do tipo de Deus? É aquela fé que mesmo diante de um caos, pensa agora, a terra sem forma e vazia, um caos. Às vezes a sua vida está assim, sem forma e vazia, um verdadeiro caos. Pensa sobre isso. Deus disse: haja luz. Deus ele foi declarando aquilo que ele queria que acontecesse. Quando Jesus diz: tende a fé do tipo de Deus, é essa fé que Jesus está se referindo. É a fé que olha para a circunstância e declara aquilo que crê. O apóstolo Paulo diz: cri, por isso falei. Paulo não falava aquilo que ele via, ele falava aquilo que ele cria. Talvez você, ainda por não saber disso, você vive a sua vida falando o que você vê. E talvez você vê a sua família se decompondo. Talvez você só vê crise, dificuldade, adversidade, e é isso que você fala.
A palavra de Deus diz: cri, por isso falei. Você deve falar aquilo que você crê. Se você crê na mudança, fale a mudança. Se você crê no milagre, fala no milagre. Quando Jesus ele é indagado por Pedro que aquela figueira havia secado desde as raízes, o que é que Jesus faz? Jesus ensina a Pedro que ele também poderia fazer isso, que qualquer pessoa poderia fazer isso. Bastava que ela tivesse algumas atitudes. A primeira é ter a fé do tipo de Deus, é falar aquilo que crê, é falar aquilo que você quer ver. Você não deve falar aquilo que você está vivendo, a não ser que aquilo que você esteja vivendo está em conformidade àquilo que Deus diz. Pois bem, vamos para a palavra. Tende a fé do tipo de Deus. Aí ele continua dizendo: em verdade vos digo que se alguém disser ao monte. Vamos lá. Primeiro passo, primeira atitude de um vencedor: ele tem a fé do tipo de Deus. Não é a fé humana, é a fé bíblica. Segundo, em verdade vos digo que se alguém disser ao monte. Agora preste atenção. Qual era o contexto aqui? Era um monte ou era uma figueira seca que havia se secado? Jesus, ele é indagado que a figueira secou. E Jesus não diz: porque em verdade vos digo que se alguém disser à figueira. Percebe? Pega a visão. Jesus não disse para Pedro: se alguém disser à figueira. Ele disse: se alguém disser ao monte. Por que a questão aqui, o contexto era figueira e Jesus fala de monte? Porque se cumpre o que Jesus diz: se creres, fará obras maiores do que eu fiz. Percebe? Jesus então está dizendo: você, se tiver a fé do tipo de Deus, não só pode secar uma figueira, como pode mudar os montes. Muitas pessoas vão dizer: mas Jesus estava falando no sentido figurado. Não, Jesus estava falando no sentido literal. Jesus estava falando no sentido de que o homem, tendo a fé do tipo de Deus, poderia fazer coisas maiores. Não é sentido figurado. Ele usou um monte para figurar isso, mas ele estava dizendo no sentido literal: vocês podem fazer coisas maiores. Basta que você tenha fé do tipo de Deus. É um ingrediente fundamental, é o princípio primordial. E aí ele diz: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte. Essa frase, se alguém disser, ele está dizendo qualquer pessoa. Ele não está dizendo só eu posso fazer porque eu sou filho de Deus, eu sou enviado, eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo, eu sou ungido, eu sou todo-poderoso. Não, ele diz: se alguém disser. Se alguém indica eu, você ou qualquer pessoa. O que é preciso esse alguém ter é a fé do tipo de Deus. Uma vez que você tem a fé do tipo de Deus, você pode dizer não só à figueira, mas ao monte. Você pode fazer coisas maiores. Então, primeira atitude de um vencedor: ter a fé bíblica. Segundo, dizer ao monte, dizer ao problema, dizer à dificuldade. E lembrando, esse problema pode ser coisas grandes. Dizer ao monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração. Primeira atitude, ter a fé do tipo de Deus. Segunda atitude, dizer ao problema, porque às vezes a pessoa, em vez de dizer o problema, ela fica pedindo: pai, me ajude, pai, me tira isso, pai, me tira aquilo. Não, é você que tem que dizer ao problema. É você que tem que ir diante do problema e dizer: mal, desaloje, mal, saia da minha vida, doença, desapareça, câncer, seja reduzido a nada, espírito maligno, saia agora em nome de Jesus. Você precisa ter o fundamento, a fé do tipo de Deus, e depois dizer ao problema. Você tem que dizer. Quantas são as pessoas que ao entrar em oração ficam falando: ó Deus, se for da tua vontade, Deus, se o Senhor quiser, Deus. Jesus está dizendo: é minha vontade te curar. Então toma uma atitude e diga esse mal que saia. Tome uma atitude e diga essa maldição que desapareça. Segundo passo. Terceiro passo: em verdade vos digo que se alguém disser ao monte, lança-te no mar, e não duvidar no coração. Terceiro passo: não duvidar no coração. Escute isso. Duvidar no coração é duvidar no seu interior, no seu íntimo. A dúvida, ela pode surgir na tua mente quando você vai orar, quando você recebe um diagnóstico,
Quando você enfrenta uma adversidade, você pode duvidar na tua mente, a tua mente vai raciocinar, a tua mente vai te dizer: esse problema é grave, essa luta é difícil, esse é um câncer, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então a tua mente pode levar você a raciocinar e você pode até imaginar, é algo impossível, mas Jesus está dizendo que na tua mente não há problema duvidar. O que você não pode duvidar é no coração. Enquanto a dúvida está na mente, repreende essa dúvida, diga: eu não aceito esse mal, eu não aceito duvidar. Se eu tiver que duvidar de alguém, eu vou duvidar da dúvida e vou crer na palavra. Em verdade vos digo que se alguém disser ao monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, não duvide no seu interior, mas crê que se fará o que diz. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Existem pessoas que dizem: eu creio na palavra. Ótimo, princípio fundamental e inquestionável, nisso não tocamos. Mas a palavra de Deus está dizendo que você precisa crer no que você disse. Em verdade vos digo que se alguém disser ao monte, alguém, qualquer pessoa, eu e você, disser ao monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, não o que Deus diz. O que Deus diz é princípio fundamental e inquestionável, mas você crê no que você diz? Quantas são as pessoas, me escute, quantas são as pessoas que já veio até mim e pediram oração para resolver algo na sua vida? Eu acabo de orar e alguém chega para ela: como você está? Não estou nada bem, estou vivendo isso, e conta tudo aquilo que ela está vivendo, mas ela acabou de orar contra aquilo. Se ela tem a fé do tipo de Deus, ela vai ver que a terra está sem forma e vazia, ela vai ver que a vida dela está um caos, mas ela vai chamar a existência. Ela vai dizer o que crê. Crie, por isso falei. Eu vou mentir quando eu vou dizer que a minha vida está de um jeito se não está? Você não está entendendo. Se você pensa assim, você não entendeu. Você precisa crer no que você diz. Se você orou, declarou a bênção na sua casa, declarou a bênção na sua família, declarou a sua vida abençoada, declare isso. Pare de dizer que você não está nada bem. Pare de dizer que a sua família não muda. Pare de dizer que os seus filhos não mudam, que o seu casamento não tem jeito, porque você não está crendo no que você disse. Se você diz que a sua família é uma bênção, creia nisso. Se você orou e declarou a sua família abençoada, acredite nisso, creia nisso, declare isso e fique firme. Mas creia que se fará o que diz. Tudo que disser, tudo que você disser será feito. A palavra de Deus diz que a vida e a morte está no poder da nossa língua. Então, aquilo que você fala pode influenciar toda a sua vida. Tudo que você disser lhe será feito. O que tem saído pelos seus lábios. Preste atenção nisso, porque isso é crucial. Tá certo? Então, quais são? Recapitulando, as 5 atitudes de um vencedor. Tende a fé do tipo de Deus. Primeira atitude: em verdade vos digo que se alguém disser ao monte, dizer ao monte, ao problema. Se alguém disser ao monte, lança-te no mar, e não duvidar no coração. Terceira atitude de um vencedor: nunca duvida no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Quarta atitude de um vencedor: ele crê no que fala, ele acredita no que diz. 5, a quinta atitude: ele presta atenção no que diz, porque tudo que ele diz será feito. Tá certo? Bom, nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus, mas lembre-se, pratique esses 5 princípios em toda a sua vida e você colherá o fruto disso. Antes de nós orarmos, quero que você deixe aqui nos comentários os nomes das pessoas que você quer que seja abençoada juntamente com você. Coloque aqui nos comentários. Enquanto você vai lá, eu quero mais uma vez falar com você que ainda não se inscreveu no canal. Se você ficou comigo até agora, você já viu aqui que o que nós tratamos aqui são de ensinamentos de Jesus Cristo. Não falamos sobre religião, mas falamos daquilo que é eterno. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro da Tua palavra, Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa
E vem agora, meu Deus, diante de Ti, primeiramente te agradecer pela Tua palavra, pelos seus ensinos. Agradecer, meu Deus, pela verdade que o Senhor comunicou a nós. E assumir essa palavra em nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz, ó Deus, que se nós tivermos a fé do tipo de Deus e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Por isso eu me levanto agora contra este mal, eu me levanto contra essa maldição agora, que está sobre a vida dessa pessoa. Espírito das trevas, espírito do mal, eu paraliso a sua obra sobre essa vida, e digo agora, pega todos os seus males, pega tudo que lhe pertence agora, e em nome do Senhor Jesus, sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, eu declaro essa vida abençoada. Oh, meu filho, minha filha espiritual, declare agora o que você quer que seque desde as raízes. É o câncer, declare agora, câncer seque, em nome de Jesus Cristo. É as contendas no lar, declare agora, em nome de Jesus, cesse as contendas. É a frieza conjugal, cesse agora em nome de Jesus, seja quais forem os males, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos que essa figueira seque desde as raízes, em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Oramos com fé, como eu sempre digo, fé para vencer. É essa fé que te levará à vitória, tá certo? Queridos, quero falar com os missionários, com aquelas pessoas que são os agentes operadores das bênçãos de Deus. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 7 pessoas, abençoando vidas. Seja você um abençoador. Amém? Eu creio que você vai fazer isso. Eu creio que você vai ser usado por Deus. Desejo a todos vocês um forte abraço. Você nasceu para ser feliz e não abra mão nisso. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até mais, em nome de Jesus.